Oi, eu sou a Carol e esse podcast é sobre pessoas que sonham alto. Crianças, jovens, adolescentes, voluntários e cidadãos que participam de projetos sociais na minha cidade, Itaquaquecetuba. A série tem 5 episódios, cada um dedicado a um projeto social do município relacionado à educação. Eu tive o privilégio de conhecer pessoas e pessoinhas incríveis, que brilham intensamente em suas comunidades e que sonham e agem para construir um mundo melhor. Episódio 5. Educação, risadas e resistência. O Vestibulandos da Cidadania é um projeto incrível também. É um curso preparatório para o Enem que acontece aqui em Itaquá. Ele foi fundado em 2014 e segue até hoje, inspirando jovens, acolhendo sonhadores e transformando a sociedade. As aulas acontecem no espaço adquirido pelo fundador do projeto, o Alessandro, durante os sábados e domingos. O projeto conta com diversos voluntários, como professores, coordenadores e supervisores, que cuidam e mantêm com zelo o Vestibulandos. Você pode fazer esses dois em série e esses dois em série, e aí vai ficar desse jeito aqui, vai ficar um em paralelo. Ou você faz os dois em paralelo e aí vai ficar 4 em séries. O primeiro, né? Tem uns que tem umas geometrias mais complexas. Geralmente é melhor você olhar. Meu nome é Alessandro Souza, eu tenho 44 anos, sempre estudei na escola pública Itaquá, Romero Fernando Milano, do primeiro até o terceiro, e na minha família, meu pai só até a quinta série, minha mãe até a quarta, ninguém fez universidade. Quando eu estava para sair da escola, eu não tinha condição de pagar a faculdade, então, com livros emprestados, eu entrei na USP na minha segunda tentativa. Na primeira, faltou um ponto para a segunda fase. Na segunda, trabalhando de vendedor nas casas pernambucanas, né? Eu estudava na hora do meu almoço. Aí eu acabei entrando na USP em Letras, fiz o mestrado. Aí, assim que eu terminei o mestrado na USP, aí eu realizei meu sonho de cursar Direito. Nisso também eu passei na Justiça Federal, depois na Justiça do Trabalho, que é onde eu trabalho desde 2012 até hoje, né? E naquela época estava surgindo aqui na cidade o cursinho da Educafro, né? Com os amigos aí, o Adervaldo e outras pessoas. E eles ficaram sabendo de mim, que eu tinha entrado, eles vieram me convidar para dar aula lá, porque eles falaram assim, é muito importante, você vem da escola pública. Aí eu dei aula para muita gente, eu tinha 20 anos quando entrei na Letras, na USP. E eu fiquei lá durante uns 12 anos, mais ou menos. Nesse período eu terminei o curso de Letras na USP, e aí, mas assim, eu sempre tive o sonho de fazer esse projeto numa outra perspectiva. E aí, na época, eu falei, então, com a minha ex-esposa, né, que se ela me apoiaria a fazer isso e tal, ela falou, vamos. E aí, juntamente com ela e outros educadores que eu convidei, que eu acabei conhecendo nessa jornada, a gente começou o Vestibulantes da Cidadania. Dezembro de 2014, eu mandei um projeto escrito para todo mundo. E aí, a gente precisava de um lugar, eu falei com um pastor aqui no Jardim Gonçalves, e aí ele falou assim, se você quiser fazer lá no final de semana, pode fazer e tal. Ele queria atrair os jovens para a igreja dele também. Você só me ajuda aqui no aluguel, essas coisas, sabe? Eu me chamo Isabel, eu tenho 21 anos e atualmente eu estou cursando Engenharia Mecânica no Instituto Federal, daqui do campus de Itaquaquecetuba. Esse espaço, hoje, ainda bem, ele é nosso. Eu ainda peguei o outro espaço que a gente dividia com outros órgãos públicos. E era uma dor de cabeça. Era bem ruim, assim, porque a ideia é a gente dar suporte para os alunos. Então a gente tem as geladeiras, você viu lá fora, a gente tem as geladeiras, o marmiteiro, a gente tem o micro-ondas, e aí às vezes a gente chegava, o micro-ondas não tava lá, às vezes a gente chegava e aí tinha Alguém usando a geladeira? a geladeira tava lotada e aí tinha um papel colado assim, tipo, nossa geladeira quebrou, estamos usando. E aí você ficava... Final de 23, a gestão municipal aqui pediu o espaço, começou a ocupar o espaço lá, independentemente, né, da nossa vontade, assim. Então, a gente se sentiu meio tocado de lá, e aí eu fiquei num impasse entre ou alugar
um outro espaço, ou comprar um espaço ou parar com o projeto, né? E aí, nesse impasse, eu decidi, então, tentar buscar comprar um lugar para fazer o projeto que a gente sonhava. E aí, chegamos ali no Monte Belo, né, onde o projeto está hoje. Você esteve lá, né? E como que você começou a dar aulas aqui? Já tem uns 2 anos já. Esse vai ser o 3º ano que eu tô dando aula aqui. Nossa, então desde que começou a graduação, praticamente. Sim. Por quê? Porque no meu 3º ano do ensino médio eu comecei a estudar. E aí eu passei em engenharia. E aí falaram assim, olha, a professora de física quer sair. Você não quer dar aula de física, já que tem tudo a ver com engenharia mecânica? Falei, claro, por que não? O meu nome é Evelyn Vitória. Eu atualmente estou com 20 anos de idade, mas eu conheci o projeto, né, o Vestibulante da Cidadania, quando eu tinha 17 anos. E eu estava no 2º ano do ensino médio. E o cursinho, os voluntários são basicamente o quê? Os coordenadores, né, que é o Alessandro, a Isabel, enfim. Tem os supervisores, que são os que nós chamamos de supers, porque eles são supers, e os professores. E aí, o que acontece? São vários professores, assim, e isso era uma coisa que me tocava muito quando eu estudava lá, porque são várias matérias, várias disciplinas, e cada disciplina é um professor diferente. E todos os voluntários vão lá com esse amor, sabe? Porque a gente não ganha nada para estar lá. A única coisa que a gente ganha é o reconhecimento de que a gente está promovendo algo melhor para a sociedade, sabe? Aí o que acontece com os supervisores, né? Que são os nossos supers. Como os alunos passam o sábado, o dia inteiro no sábado, e quase o dia inteiro no domingo também, e o foco é no vestibular, os supervisores ficam encarregados de manter a boa convivência, a organização entre as trocas de aula. Meu pai é nosso voluntário valoroso agora. Ele fica lá na recepção, né? Ai, querido, muito legal. E ele acompanha desde o início. Ele estava na Assembleia Inaugural. Ó, meu pai está aqui, ó. Oi, seu Zé. Dia, tudo bem? Tudo bem, senhor? Estamos aqui na luta aqui. Que bom. Eu vim visitar ele hoje e eu atendi ela lá. Eu vi se ela atendi bem. Entendeu você bem? Atendeu bem, ó. Muito bem. Ele é nosso educador da frente. Ajudar muito. A infantaria. Eu conversei com o seu Zé no dia que eu fui lá no Vestibulandos, só que tava muito vento, então não dá pra ouvir direito o áudio. Mas ele falou sobre o Alessandro, a família dele, que mesmo com todas as dificuldades, ele sempre prezou para que os filhos pudessem alcançar esses sonhos de se graduar. E foi exatamente isso que aconteceu, e ele contou isso com muito orgulho e muita felicidade, de alguém que lutou por isso e conseguiu. A Isabel e o marido dela são presidente e vice-presidentes do projeto nesse momento, e ela comentou um pouco sobre a questão financeira e de como eles estão mantendo aquele espaço atual. Ele foi presidente por 14 anos e ele é a pessoa que sempre prezou por esse lugar. Então, atualmente ele que tá mais nessa parte, mas a gente, como presidente e vice-presidente, a gente quer tentar tirar isso, sabe? Porque é muita coisa pra uma pessoa só. A gente tem muitas pessoas que contribuem às vezes. Por exemplo, tem uma ex-aluna que ela perguntou pra ele uns tempos atrás, tipo, quanto tá a conta de luz? Tá tanto. Pode deixar que nos próximos meses quem vai pagar vai ser eu. Então, tipo, às vezes aparece uma boa alma, entende que sai daqui e já vai trabalhar e ajuda. Geralmente tem. Mas a gente tá tentando prezar por fazer mais vaquinhas, sabe? Não só entre os professores, entre as pessoas que atuam aqui, mas entre os próprios alunos. Muitos dos pais doam materiais de limpeza, por exemplo. Então é uma preocupação a menos. Eu também perguntei para o Alessandro se eles tinham algum tipo de suporte do governo para ajudar no projeto. Então, a nossa dificuldade é que, assim, como a gente não tem funcionários, toda vez que você vai buscar um investimento desse, tem a prestação de contas. E aí é difícil fazer a gestão do recurso e prestar essas contas sem ter alguém destinado a fazer só isso. Pode ser que, às vezes, o edital contemple, né, a contratação de alguém e tal. Mas, às vezes, que a gente tentou, a gente não conseguiu. Eu acho que as principais dificuldades é, por exemplo, manter os alunos,
quando um aluno sai, assim, você viu a turma agora, você viu a sala, como é que ela tá. No começo do ano, essa sala estava cheia. E aí você vê que os alunos vão saindo, e aí a pessoa sai porque a família não apoia a estudar, sabe? Então, tipo assim, eu acho que essa é uma das dificuldades que mais frustra a gente como professor. E um dos pontos importantes também é a questão da divulgação. O cursinho ele consegue receber mais estudantes do que eles têm agora no momento, só que muitas vezes essa informação não chega no estudante que quer ingressar na universidade e também possíveis pessoas que poderiam contribuir financeiramente. Porque vamos supor que no cursinho nós recebemos em média de 90, quase 100 pessoas todos os anos. Então é uma coisa que faz muita diferença na vida das pessoas, mas ainda não é suficiente para todas as pessoas que precisavam disso, sabe? Nós fazemos a divulgação nas redes sociais, tem por indicação também, né? Os alunos que têm indicação, geralmente são de antigos alunos, ou de professores, ou de supervisores, enfim. Mas a divulgação nas redes sociais, tem panfleto também. Agora eu converso com a Josi, que estudou comigo no ensino médio, minha amiga, minha vizinha, e que estudou Ciências Biológicas lá na Universidade Federal de Pernambuco e foi ex-estudante do Vestibulandos. Tive o primeiro e o segundo ano numa escola que foi bem curioso. Foi uma escola de lata, escola provisória, porque estava sendo construída uma escola próximo da onde eu morava, né? Que tinha bastante crianças, e na época que eu entrei estava tendo uma transição para construir uma escola lá. Mas enquanto não tinha essa escola, eles colocaram containers. Cada container era uma sala, aí tinha um container da coordenação, o container da secretaria, o container da hora do lanche. O Gustavo é ex-estudante do Vestibulandos, graduado em Psicologia e atua nessa área. No ensino fundamental, eu notava, né, que por ser uma escola, vamos dizer assim, que estava bem na comunidade, né, uma escola que recebia muitos alunos que estavam dentro da comunidade, é uma escola que era muito difícil com que os professores conseguissem chegar até os alunos que realmente tinham condições de receber aquele aprendizado, né? Não no sentido de que outros não conseguiam, mas alguns alunos tinham demandas talvez mais importantes a serem sanadas naquele momento do que a educação, né? Muitos alunos estavam ali simplesmente para se alimentar. Muitos alunos chegavam a levar a merenda ou outras coisas para casa para dividir com os irmãos, né? Então, os professores acabavam não tendo tempo, recurso, disponibilidade e talvez nem mesmo recebendo, né, o suficiente para conseguir dar atenção para esses alunos que conseguiriam se desenvolver dentro daquele espaço. Consegui entrar na ETEC, né? Foi uma bênção na minha vida, porque eu passava muita dificuldade em casa, assim, porque minha mãe é mãe solteira, e a gente tava no processo, assim, de se mudar de casa, aquela casa ali, ela comprou o terreno ali, e aí a gente tava dentro enquanto eu construía, basicamente. E aí, depois que eu entrei na ETEC, para mim os desafios eram a distância, que felizmente você e seu pai ajudaram muito nisso, né? Meu nome é Miguel de Menezes Silva, eu tenho 21 anos. Atualmente eu estou fazendo Sistemas da Informação lá na USP Leste. E o meu irmão ele foi o primeiro da nossa família a fazer faculdade. Ele fez análise e desenvolvimento de sistemas. E aí ele viu que isso mudou a vida dele, né? Tipo, ele começou a trabalhar ali, começou a ser a pessoa que ganhava mais renda na nossa família. Então ele sempre falou, ó, Milena, Miguel, né, que eu e minha irmã, né, estuda, tenta passar na faculdade e tudo mais. E aí minha irmã, ela foi a primeira que teve esse toque, assim, de realmente estudar para faculdade, e ela me incentivou, né? Então, em relação a isso, minha família sempre me apoiou muito. Me chamo Matheus dos Santos Borges Pereira, tenho 27 anos, minha formação é na UMC em Ciências Biológicas, assim, muito acolhedor. Depois que eu terminei a escola, né, eu pensei já em fazer o vestibular, mas mesmo estudando em período integral, você
você não se sente totalmente preparado para a prova. E aí precisava de um lugar para estudar. Foi quando meu colega de escola me falou de um projeto. Falou assim, pensa num lugar onde os professores dão aula de graça, você vai se preparar para o Enem e você não vai pagar nada. Falei, mentira. É verdade, vou te levar lá. Meu nome é Daniela, eu tenho 17 e eu moro em Itaquá mesmo. Meu nome é Caio, eu tenho 18 e eu moro na cidade de Tiradentes. Eu quero muito fazer psicologia. E eu quero fazer letras. E vocês têm, tipo, uma universidade de sonhos, lugar? USP, deixa eu ver, Mackenzie. Por agora, eu só tô pensando na USP mesmo. Eu estudo na cidade de Tiradentes. É verdade, na cidade de Tiradentes. E você vem como? Você vem de carro, vem de produção? Eu pego o ônibus, depois eu pego o trem, depois eu pego outro trem. Nossa, uma caminhada pra chegar aqui, né? E aí tem uma certa vez que a gente fez uma viagem pra cidade universitária na USP. E aí eu conheci lá, eu fiquei, eu quero estudar aqui, mano. E aí foi aí que eu comecei a realmente pegar mais sério nos estudos. E, agora eu tenho um objetivo. Eu quero passar nessa faculdade. Eu estava igual maluco. Assim, eu tinha aquelas rotinas que era, tipo assim, acordar, tomar café, estudar. Aí tipo assim, arrumar a casa, academia, eu voltava, estudava, aí sim eu dormia e reiniciava o dia. E era todo dia. Era, tipo, aquelas rotinas de aula performance, assim. Só que aí tinha o problema, né? O problema é que a gente dormia pouco, a gente ficava muito cansado e tal. Mas assim... na época foi o que eu tive que fazer, né? É um processo, né? Cada um tem o seu time. E pra mim foi mais difícil, porque assim, meus colegas passaram, não consegui assim de cara estudar e passar. Fiquei 2 anos trabalhando, né, no mercado. E aí teve um dia específico que eu tava cortando melancia no mercado, aí a mulher me chamou assim, ô menino da melancia. E eu fiquei com esse negócio na cabeça, pô, menino da melancia, não é isso que eu quero ser. E falei pro Alessandro, né? Falei, Alessandro, me ajuda. Aí ele, que foi, cara? Aí eu falei, o menino me chamou de o menino da melancia, eu não quero ser isso. O que eu faço? Aí ele, continua estudando, né? Você teve 2 anos de preparação aí, pode te ajudar e estuda mais, você deve estar perto de conseguir, me incentivou, né? E eu já não estava no projeto esse tempo, porque eu estava trabalhando. E aí deu certo, consegui minha bolsa. Quando eu vi meu nome na lista, eu imaginava, sempre que eu idealizava, eu imaginava que eu ia assistir uma felicidade tremenda, um coração palpitando. Mas assim, eu vou falar a verdade aqui, que o que eu senti foi um alívio, assim, eu senti tipo um peso saindo do meu ombro. Eu fiquei tipo assim, ainda bem. Ufa, até que enfim passei, sabe? Tipo, eu fiquei feliz depois, claro, né, com minha família e tudo mais. Mas eu lembro que a primeira reação que eu senti foi alívio, assim, foi eu pensar, tipo assim, não vou ter que passar por isso mais um ano, sabe? Porque realmente é uma pressão muito grande, é uma coisa que você fica tipo assim, o que eu vou fazer do meu futuro, sabe? Porque um ano, querendo ou não, é muito tempo, né? E é uma prova que você faz, tipo assim, 1, 2 dias, que vai definir, tipo, muito do que vai ser ali pra frente, sabe? Porque se eu não passasse, e ano passado eu recusei entrar em outras faculdades, aí eu já ia ficar tipo, meu Deus, eu fiz a escolha errada e não sei o que lá. Só que é assim, graças a Deus deu tudo certo, eu passei, quando eu vi meu nome na lista eu fiquei super feliz. Olha, eu acho que significado é difícil colocar numa palavra, mas eu acho que dá para colocar resistência mesmo, porque é muito difícil. É muito fácil pensar e falar, não, eu vou trancar e eu vou concluir em outro momento, quando eu estiver mais estável financeiramente, né? Mas eu acho que a resistência é a maior das palavras para esse tipo de situação. É muito difícil prosseguir sem saber se você vai conseguir ter condições de continuar essa rotina, né? Mesmo tendo bolsa 100% ou estudando na universidade pública, a gente sabe que há custos, né, para estar na faculdade, para continuar, vamos dizer assim, sobrevivendo, há custos. E a gente precisa estar trabalhando para suprir esses custos, né? Em relação a se manter na faculdade,
eu acabei conseguindo, né, pegar os auxílios da faculdade, então já foi de grande ajuda, assim, porque de verdade, sem os auxílios, eu acho que teria sido, assim, quase impossível ter continuado lá, assim, de verdade, era muito difícil, porque na época eu trabalhava, então era uma rotina muito louca, foi a época que eu fiquei mais mal na minha vida, foi no primeiro ano, assim, porque eu acordava, tipo, 5, 6 da manhã pra ir trabalhar, aí eu ficava lá trabalhando até umas 4 horas, de lá eu já saía correndo pra faculdade, e aí ônibus mais trem dava 1h40, assim, quase 2. Chegava lá, já era tipo 6 horas, jantava, né? Já ia pra aula, e aí minha aula acabava tipo 10h30, e era tipo mais 2 horas pra voltar pra casa. Então eu chegava em casa, já era meia-noite. E aí no outro dia eu já tinha que acordar 5, 6 da manhã. Então, tipo assim, e todo dia, assim, ó. E aí eu tava ficando meio louco, assim, nas ideias. Mas ao mesmo tempo fiquei muito feliz com ela, porque sempre que eu tava nela, assim, cansado e tal, eu pensava, mas tudo bem, é pra isso que eu batalhei, é por isso que eu cheguei aqui, então tá tudo bem, sabe? Então era muito cansativo, mas era muito recompensador pra mim. Eu tenho sorte de ter conseguido passar porque eu posso ter acesso a essas coisas, né? Acesso ao conhecimento de várias áreas. Por exemplo, eu sou da área de ciências biológicas, mas eu atuava em várias áreas diferentes, como, por exemplo, o meu grupo de pesquisa, a maioria era de pesca e aquicultura, e recursos pesqueiros. Então, eu trabalhava mais com animais aquáticos, com ambiente aquático. Em contrapartida, eu também já estudei muitas disciplinas da área de farmácia. Aí eu pude aprender várias coisas da área da farmácia, assim, paguei várias disciplinas, acho que foi umas 6, 7 disciplinas. Nossa, muitas dificuldades. Bom, então, como eu venho da escola pública e quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha perspectiva de entrar na universidade e eu cogitei até suicídio, assim, eu falei, cara, acho que não tem um lugar para mim no mundo. Eu falei, cara, eu quero que exista um lugar onde os jovens tenham esperança, porque é muito triste o jovem perder a esperança. Porque acho que quando o jovem perde a esperança, o país não tem mais esperança, né? Porque o jovem é que é o futuro, né? Então, se o jovem está desistindo, o que vai ser, né? E um dia eu já desisti. Então, eu falei, que eu não quero que outros que vêm de onde eu vim desistam, né? Então, e assim, eu acredito muito no poder da generosidade para educar e transformar o caráter da pessoa, né? Eu acho que me motiva muito trabalhar para que os alunos sejam boas pessoas, bons cidadãos, né? Sejam pessoas que façam a diferença. E hoje eu voltei aqui para dar aula de biologia, né? É muito legal você ser aluno e depois ser professor no mesmo espaço, coisa que o Alessandro, que o projeto proporciona, né? Se eu não voltasse, seria como antes de dormir ficar pensando todo dia, por que eu não voltei num lugar que me acolheu? Por que eu não ajudei as pessoas que me ajudaram? Não ia me sentir feliz, né? E o projeto começou na igreja, era um chão azul assim que você pisava e saía com o pé todo azul da tinta, mas era muito gratificante. Porque tá todo mundo na mesma realidade, tá todo mundo na mesma situação e quer todo mundo mudar, né? Então, ajudar outras pessoas nisso é uma coisa que incentiva muito a gente a continuar nesse caminho, sabe? Eu recebi críticas familiares sobre isso. Por exemplo, hoje eu tô no cargo de presidência aqui do cursinho e eu gostei muito, eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade porque eu sempre quis fazer mais. Tipo, dar aula não era o suficiente, ser super não era o suficiente, ajudar os alunos nunca foi o suficiente, sabe? E aí, eu sentia essa necessidade. Você quer entrar aqui? Não? Eu sentia essa necessidade de, tipo, ajudar mais e eu não sabia como. E aí um dia o Ale falou pra mim, ele falou, olha, você quer? Eu tava com ele falou assim, pode ser de presidente e vice-presidente. Vocês querem? E aí a gente sempre quis fazer mais. E aí a gente falou, claro. Mas eu não sei nem explicar, assim, em questão de sentimento. Eu simplesmente gosto muito. Tipo, eu não sei explicar. Mas a minha fé em Deus sempre me fez fazer esse trabalho como se fosse uma oferta para Deus também.
Então, é muito gratificante para mim, e eu só não desisti porque Deus não quis, porque todas as outras circunstâncias eram para eu desistir, né? A gente nunca encontrou os apoios na medida da necessidade, né? Sempre foi muito aquém, e eu tive que sacrificar muito pessoalmente para que o projeto prosseguisse. A alegoria que eu usei sempre é do Sísifo, né? Que ele rola a pedra lá para cima, né? Ele sempre rola pedra. Para mim, todos os anos eu tive que rolar a pedra, mas eu sempre sonhei que ia chegar um momento e ia que ter mais gente rolando a pedra, até que eu poderia sair e as pessoas fariam isso com facilidade, não é? Sem a minha presença. Então, eu trabalhei esses anos todos sonhando com esse dia, e hoje eu sou muito feliz de ver que parece que esse dia chegou. Não é? Em que eu me tornei mais um voluntário, né? Eu sou mais um apoiador. Né? Se eu não rolar a pedra, vai ter mais gente, vai empurrar e vai fazer rolar a pedra. Com maior esforço, dedicação, uma coisa que eu nunca vi na vida. E eu ficava me perguntando o que esse cara faz isso, ele é louco? E conversando com ele eu percebi que ele era louco mesmo, mas era uma pessoa do bem, né? Que o super-herói é o Superman, é o Batman. Não, são pessoas como ele, né? Que coloca a mão na massa. E era um espaço que oferecia assim, a gente tomava café, pão com mortadela, tinha macarrão com salsicha, ele fazia questão. Onde a gente está, a gente pode ser voz, né? Poder levar a nossa luta para esses lugares, né? Para esses lugares, para o cursinho, para a ETEC, para dentro da universidade, para os eventos, né? Entre os grupos de amigos. Então, eu acho que sim, é uma forma de luta. Sim, a gente acaba indo muito contra essa maré, né? Porque parece que tá tudo feito pra gente ficar longe e sempre estar longe desse centro de cultura, de educação, de acesso a trabalho Quem melhor. sabe nossa mente. Sim. Isso, qual que é o maior sonho de vocês, gente? Sonhos da vida. Dominar o mundo, não. Máquina de vencer. Pra mim, conseguir um emprego, ter estabilidade financeira, comprar um apartamento ou uma casa, passar na faculdade, fazer letras ou qualquer outro curso relacionado a humanas, que eu acho bem legal. E conseguir alcançar meus objetivos. Eu falei, né, que eu queria muito fazer psicologia, mas eu também estava pensando em possibilidade de fazer história e letras. Quero muito formar uma família também. Eu acho que se eu já conseguir atingir um pouquinho de tudo que eu sei e aquilo que eu vou estudar também e ajudar o próximo, pra mim já tá ótimo. Já é um grande sonho realizado. Eu me senti realmente privilegiada por poder contar um pouquinho da minha história com o cursinho, porque é algo que é muito sentimental pra mim. Uma pessoa que era sem expectativa nenhuma de conseguir ingressar, que sentia vontade de ingressar na faculdade, mas não tinha expectativa de como chegaria até lá. E ele me mostrou isso, e o incentivo que sempre eu tive lá dentro. O potencial que enxergavam em mim, o acolhimento que me deram como família, e que é isso que eu continuo, eu pretendo continuar promovendo, sabe? O amor, carinho, acolhimento e educação, em primeiro lugar, né? Então, mas assim, graças a Deus vale a pena, e assim, continua lá na sua luta, e se Deus quiser, eu estando melhor, eu espero ajudar, né? Volte a me mandar mensagem mais para frente. Sim, eu vou voltar para enviar o projeto também, o podcast, a versão final. Ah, legal. E aí mandar foto dos seus alunos lá. Muito legal. Eu vou mandar, eles são tão fofos. Sim. Muito legal, meu. Parabéns. Espero que se fortaleça cada vez mais sua iniciativa lá. E assim que eu puder, eu espero poder contribuir também lá com vocês. Sim, eu já contribuí com as coisas que você falou, inspiração também, já contribui demais. Legal. Fico feliz, então, Carol. Que bom. Então é isso, muito obrigada, Alessandro. Obrigado, seu Zé. Obrigado a você. Tá bom? Tá bom. Tchau. Obrigado por ter escolhido nosso projeto. Eu que agradeço. Tchau, até mais. Tchau. Até mais. Que Deus ilumine você. Amém. Esse foi o último episódio da série. Até a próxima.
As entrevistas, a produção, o roteiro, a locução e a edição desse podcast foram realizadas por mim, Caroline Kellen. A trilha sonora é a Hope Overture Lifting Classical, do Pixabay. E um agradecimento especial à professora Eun Young Park, que me orientou nessa jornada, e também a toda a equipe do projeto Vestibulandos da Cidadania.